Salve galera do Leigo Invest, Thales aqui mais uma vez, num ângulo diferente, porém com aquele conteúdo de qualidade de sempre. Já chega deixando aquele like, que você sabe que o conteúdo é informativo, é de qualidade. E hoje vim falar sobre o quanto eu ganhei tendo 100 mil reais investidos durante todo o ano de 2025. Será que valeu a pena deixar esse dinheiro investido? Então, se você achar que sim, já deixa um comentário aqui embaixo. E quanto que você teve de rendimento também em 2025? Já deixa aqui, que eu estou curioso para saber, vou ler todos os comentários. Então, sem delongas, estamos aqui com a tela do Investidor 10 aberta. Então vocês podem ver, galera, que ao longo desse tempo todo, que eu tenho a carteira montada aqui no site, desde 2024, então eu tive só um pequeno histórico desde agosto de 2024, que foram pequenos centavos, mas comecei a historiar mesmo ano passado, em 2025. Então vocês podem ver que já a partir de janeiro de 2025, eu já tive aquela amostra real do poder dos fundos imobiliários. Então eu fui aportando aos pouquinhos, coloquei tudo aqui para o Investidor 10 para poder ter um histórico um pouco melhor, um pouco embasado, para poder acompanhar melhor, porque antes eu acompanhava sempre pelo aplicativo do banco, então eu tinha aquela noção de que estava caindo os proventos, mas eu não sabia quanto ao total em si. Então eu pensei, vou organizar no Investidor 10 que eu consigo ter melhor essa noção. Então, como vocês podem ver, em janeiro eu já recebi R$633. Em fevereiro ele subiu um pouco para 652. Novamente em março, 657. Porém, em abril, pessoal, vocês podem ver que caiu um pouco. Por que acontece isso? Perdi ali centavos, Porque a bolsa ela é variável, gente. Então, tem provento que pode ter pago ali. As ações, às vezes, pagam em um mês, mas não pagam em outro. E nessa época, como eu já contei em vídeos anteriores, principalmente nessa retomada do canal, eu estava em mudança de emprego, então não estava conseguindo aportar muito. Nem, galera, o dinheiro dos proventos, desses R$656, eu conseguia aportar. Então, como era um momento de transição e eu não tinha dinheiro para pagar as contas, eu usei sim. Muita gente fala, não deve usar os proventos de investimentos, você tem que reinvestir. Mas, galera, nesse momento, na vida de qualquer trabalhador, você passa por momentos de aperto e dificuldades. Então eu precisei sim retirar desse dinheiro para poder pagar contas, complementar. Professor, em muitos casos, você recebe bem menos de um salário mínimo, porque a gente trabalha com carga horária. Então, se você tem uma carga horária pequena, você não recebe muito. Então, galera, era papo de menos de R$1.000 que eu recebia. Então, eu pegava esses R$600 e complementava. Então, até eu conseguir pegar várias cargas horárias, é como se fosse um professor horista, mesmo sendo contratado CLT, eu não tinha aquele dinheiro para complementar as contas. Então, vejam, eu vivi um tempo com salário mínimo, mesmo trabalhando, recebendo menos salário mínimo. Hoje em dia, esse cenário já mudou. Já para o meio do ano, vocês podem ver que em maio eu consegui já reinvestir esse dinheiro. Em junho também, porque foi aumentando, era coisa gradual. Eu pegava esses 600 e colocava aqui. Em julho já estava um pouco mais tranquilo, pois eu consegui pegar vários horários, então a minha renda foi aumentando aos pouquinhos. Porém, pessoal, férias de julho tem lugar que você não recebe, então vocês veem que o dinheiro ficou estagnado ali, então eu precisei complementar também. Então é a vida do trabalhador comum, CLT, professor ainda, vocês conseguem ver essa disparidade, que a gente, professor é desvalorizado, e é mesmo em muitos casos. Então eu não consegui nem conseguia pagar as contas, nem conseguia fazer aporte, então isso acabava me atrapalhando. Porém, como eu sou uma pessoa muito regrada, uma pessoa bem estruturada, eu já sabia que eu estava me devendo. Eu fazia esse pequeno cálculo pensando, eu estou me devendo R$600 que eu peguei, 1.200. Então eu sabia que lá na frente, tudo se estabilizando, eu tinha que compensar esse dinheiro. Por que você não usou o dinheiro da sua reserva de emergência? Porque você podia
usar esse dinheiro e não mexer nos proventos. Galera, se eu tirasse de lá, concordo, né? Porque eu poderia tirar de lá e não atrapalhar o dinheiro dos proventos aqui. Mas se eu tirasse de lá, eu ia ter que repor da mesma forma. Então, como eu já tinha tudo em um banco só, eu utilizava esse dinheiro. E um erro muito grave, como eu uso esse dinheiro dos proventos que fica misturado ao meu saldo de conta, então às vezes eu confundia, pingava R$ 100 ali de um fundo ou de uma ação e eu acabava pagando uma conta em cima ao invés de usar dinheiro do salário. Então, nesse período de adaptação, eu tive que receber salário, jogar para uma conta, ou assim que caiu um dividendo, jogar para uma conta e separar em caixinhas, porque esse dinheiro estava se embolando todo, né? Então, se eu tivesse esse resultado, imagina se eu tivesse me organizado direitinho como poderia ser, né? Então, vamos dizer, mais praticamente para o final do ano, eu consegui me organizar financeiramente e estruturalmente, e aí sim, comecei a aportar um pouco mais. Vocês veem que os saldos aqui foram maiores, foi de R$ 59, depois passou para 776, 794, depois foi para 800, depois 852, né? Não, perdão, 8.052 foi o total, né? Não vi que já tinha acabado o ano, estou empolgado que o ano foi. E já nesse ano de janeiro, já recebi 844,95. E para fevereiro, tá a provisão de 624. Claro, nem todos anunciaram, a gente está no meio do mês, então alguns já anunciaram, tá ali. Então vocês veem que foi uma escadinha, consegui me organizar direitinho, né? Peguei 13º, férias, aquele dinheiro que eu estava me devendo lá atrás, aportei eles agora, porque afinal de contas eu tenho que me pagar. Então eu prefiro pegar dinheiro emprestado comigo mesmo, aportar, né, ele e falar, bom, já paguei o que eu me devia. Que no meu caso eu não tenho tantos juros. Eu às vezes faço aquela compensação mental pensando, tenho que me pagar com juros. Mas eu também pego leve comigo porque tenho que viver, né? Não só viver para investimentos, já tive essa fase também, galera, de não querer gastar dinheiro, só aportar. Um dia eu faço um vídeo mais detalhado sobre isso, mas eu acredito que todo investidor passa por uma situação como essa, de só querer investir e fugir logo da dependência de trabalhar por obrigação com um patrão chato. Então, galera, até o final de 2025 eu recebi R$ 8.522, acredito, ou R$ 520, ok, vamos imaginar que é R$ 8.520 ali. Então, o que vocês acham? É um dinheiro bom, né? Acredito que se eu pensasse que um patrão ia me pagar isso aqui de 13º ou 14º, né? Eu jamais ia receber R$ 8.000 de 14º salário. Claro, esse dinheiro foi todo reinvestido, então até o final de 2025, muito provavelmente, 26, perdão, vai ser colocado bem mais que 8.000. Eu espero estar chegando aí na faixa de uns 100, de uns 10, 120 mil, né? 120 mil já estou sonhando demais, né? R$ 10.000, acredito que já é possível, né? 120 eu quero passar no aporte, quero tentar chegar a 150 mil. Hoje em dia, como vocês podem ver, meu saldo bruto aqui já é de 119, então quero chegar aos 150 mil esse ano, reinvestido, claro, todo esse dividendo. Então vocês veem, pessoal, juntando o ano passado e já com esse início de ano, já tenho 10 mil de proventos recebidos, né? Juntando todo o histórico que eu tenho aqui. Claro, aqui no Investidor 10, provavelmente eu tenho bem mais que foram me ajudando nessa bola de neve. E me diz aí, vocês acham que valeu a pena ter esse 14º salário? Que você deveria ter gastado esse dinheiro, deveria realmente ter pagado as contas? Ou valeu a pena deixar e ter esse 14º salário bem gordo, vamos dizer assim? Porque nem todo brasileiro, pessoal, vai receber, vamos dizer assim, de outros esforços, trabalho, R$ 8.000 num mês, né, num ano. Que você trabalha, em muitos casos você vê ali somente o salário. Se o seu salário é R$ 4.000, o seu 13º, férias, vão ser 4.000 também. Então esse dinheiro foi trabalhando sozinho, né, sozinho com as corretoras, agindo por trás, e ele chegou a um ponto em que ele foi me remunerando gradativamente e no final do ano me dá um montante, assim como as férias, né, você vai
recebendo um pouco, mesmo que o patrão não te pague, assim como o 13º, e no final do ano eles te dão esse montante ou dividido em 2 vezes. Algumas pessoas recebem férias 2 vezes, algumas pessoas 13º 2 vezes. Então, para mim, valeu super a pena deixar. Estou curioso para saber quanto será o total de 2026 e se vocês também querem saber, né, vamos ver juntos até o final de dezembro e me diz aí quanto foi o seu total de 2025. Então, grande abraço e até o próximo vídeo.